Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Olha só, vocês estão sempre interessadas, pessoas que querem saber sobre questões de sexualidade. Eu tenho o orgulho de estar aqui com um convidado que vem falar de assuntos que vocês vão querer saber, precisam conhecer para tomar cuidado com a sua saúde e sua saúde sexual. Eu estou aqui com o Dr. Francisco Coutinho, é urologista. E você vai trazer assuntos importantes. Vocês já ouviram falar dessa coisa de Tadala, né? E além do Tadala? Francisco, obrigado por estar aqui com a gente. Oswaldo, prazer enorme estar aqui com você, um velho amigo. E num assunto que é extremamente importante nos dias de hoje, né? Primeiro que sexualidade a gente não ensina, né? O que é uma pena. Cada vez mais a gente vê os jovens sendo educados à base da pornografia. E a sexualidade, eu acho que as pessoas confundem que ela precisa, é algo natural e espontâneo. Não, a sexualidade para o prazer, ela precisa de treinamento e ensinamento. Caramba! Maravilha! Essa introdução sua é muito necessária sempre para que você que ouve a gente possa estar compreendendo que a nossa sexualidade tem uma série de outras coisas. Claro que tem coisas físicas, biológicas, funcionais do nosso corpo, mas é dessa interação que eu acho que nós vamos falar também, porque, primeiro, o que é essa história de Tadala? Porque esse é um nome que andou pegando ultimamente, mas quando saiu esse medicamento, a gente nem chamava de Tadala. É interessante que essa medicação ela foi revolucionária. Talvez a medicação para ereção ela foi tão revolucionária quanto o anticoncepcional feminino. Ela começou no final da década de 90 com o Viagra, né, lançado em 1998, que é o Sildenafila, e logo depois, alguns anos depois, chegou o Cialis, que é a Tadalafila. E a Tadalafila que foi, então, vieram outros medicamentos, e ela, por ter, às vezes, uma duração maior, de até 36 horas, foi criando, então, esse uso, ela ganhou até mais fama, enquanto que o Viagra, na minha prática, na minha experiência, ele ficou marcado como sendo uma medicação perigosa, que pudesse afetar o coração, que também não é verdade. A gente sabe que os estudos mostram que essas medicações, tanto Sildenafila quanto Tadalafila, são extremamente seguras do ponto de vista cardíaco. Só existiam alguns problemas com alguns homens que já tinham problemas cardíacos muito mais sérios e tomavam alguns outros remédios que, assim, hoje existe muito mais cuidado sobre isso e não aconteceram problemas mais como aconteceram alguns há 30 e tantos anos. Mas, então, assim, a Tadalafila, você já deu o nome comercial para separar as coisas, mas os homens podem tomar, qualquer homem pode tomar isso? Para quê? Bom, essas medicações, Tadala, Sildena, se for dar um apelido pro Viagrinha, o azulzinho. Quais são os outros dois? Tem o Levitra, né? E o Levitra sumiu do mercado, né? A Baia tirou ele do mercado, não sei porquê, era um bom remédio. E o Eleva, que é uma origem de pesquisa brasileira. Mas o Tadala, essas medicações são facilitadoras de ereção. Quando o organismo... Que frase importante. São facilitadoras de ereção. Isso é importante, porque elas não são indutoras. As pessoas pensam que, uma vez tomado o remédio vai ter uma ação imediata ou certa. Não. Eles facilitam a ereção. Então, é como se, quando você tem um estímulo sexual, o seu organismo produz uma determinada substância que é responsável pela ereção, nós chamamos de GMP, é só para saber que existe essa substância, e existe uma outra substância que destrói o GMP.
E o Tadala ou o sildenafila, eles bloqueiam essa substância. Então, com isso, é que você consegue ter uma ereção maior. Agora, se o seu organismo não consegue produzir esse combustível inicial, seja naqueles indivíduos que fizeram, por exemplo, a cirurgia radical da próstata, seja os indivíduos que estão muito bloqueados emocionalmente, o comprimido não funciona. Olha só. Quer dizer que se eu ficar muito nervoso, não adianta eu tomar 10 comprimidos desses, que não é assim que funciona. Mas então existem situações de várias áreas, mesmo questões físicas, como você citou, de uma cirurgia, ou questões emocionais que podem impedir o funcionamento adequado dessa substância. Nós estamos aqui para falar exatamente para além do Tadala. E aí, o que tem que fazer? Muitas pessoas ficam muito preocupadas ou acham que o Tadala vai resolver todos os casos. A gente tem uma taxa de falha de resposta em torno de 30% a 40%. Seja porque o remédio não consegue resolver, seja porque ele não suporta os efeitos adversos, os efeitos colaterais. Então, o Tadala, por exemplo, é um remédio que dá muita dor muscular. Tem homens que não suportam, tem uma dor lombar importante, uma dor nas pernas, e ele fala, volta, e não aguento tomar o remédio. E agora, você tem outras situações onde não responde bem, indivíduos que são diabéticos, que estão descontrolados, indivíduos que estão com os hormônios, com a testosterona muito baixa, também não vão responder muito bem. Então, diante de uma falha dessa medicação, a gente primeiro tenta corrigir esses problemas. E quando não é possível, ou seja, tudo já foi corrigido e o remédio não funciona, é que a gente pula para um próximo passo antes de chegar na prótese peniana, que seria a última opção. Bom, prótese peniana, para você que nos segue sempre, também já tivemos um urologista aqui contando um bocado sobre as coisas das próteses. Mas você está falando que existem algumas outras formas de lidar, auxiliar esses homens também a terem possibilidades sexuais. Puxa, o que nós temos que fazer? Pessoas que nascem com pênis e querem esse pênis funcional, o que nós temos que fazer? Bom, de uma maneira geral, a gente tem 3 maneiras de melhorar a performance de homem. Os comprimidos, que são bons, são seguros, diferente do que pensam, tá? São extremamente seguros, mas eles têm um teto de resposta. Mais ou menos 60% a 70% não vão funcionar. Você tem, do outro lado, a prótese peniana, que é um ótimo tratamento, mas é um tratamento definitivo, um tratamento irreversível. Então, a gente deve reservar ele para aquelas situações onde não é possível, nada mais responde. E no meio do meio termo, nós temos o tratamento local. O tratamento local ele é muito antigo. Eles começaram com a papaverina na década de 80. 1984. Exatamente. Com Virag, um cirurgião francês, que revolucionou. Que através dessa medicação é que a gente conseguiu entender melhor a fisiologia, o funcionamento do pênis. Isso ajudou, inclusive, a chegada da descoberta do Viagra, que foi o primeiro remédio. Então, essas medicações, elas já existem, já passaram pelo crivo do tempo, não é um remédio novo que a gente sabe, vou começar a usar e depois vai ter efeito colateral. O único problema é que ele é feito por uma injeção. Opa! Eita! E aí que era a questão, que o indivíduo sempre assustava quando você falava a palavra injeção. Né? Embora muito eficaz, mas assustador, porque a seringa ela faz com que você desperte os seus medos mais infantis. A gente não relaciona a seringa com saúde, a gente relaciona a seringa com medo. Uma criança só tem 2 medos, eu costumo dizer. O medo da palmada e o medo da seringa. Agora também vai ter o medo de retirarem o celular dela. Eu acho que é um terceiro medo que vai começar a aparecer. Isso é um grande problema que a gente vai ter. Já temos que estudar coisas aí. Mas você falou de uma seringa. Nós estamos falando daquelas seringas de injeção com agulhas e coisas assim. Isso. Como é que é isso? Então, eram usadas aquelas seringas de insulina. São seringas, obviamente, são seringas pequenas, com agulhas menores. Mesmo assim, elas eram assustadoras. Eram visuais, né? O visual da seringa sempre assusta. Existe até uma patologia, ou uma assim chamada aikmofobia, que é o medo da agulha, o medo da seringa. E em 2022, aqui no Brasil, só o Brasil tem isso, foi lançada um dispositivo semelhante às medicações que hoje existem para emagrecer. E essas canetinhas emagrecedoras. E como é que é isso?
Então, essa canetinha, eu vou mostrar para quem está assistindo o vídeo, é uma caneta. O lançamento dela ela se chama Andropen, ou seja, a caneta andrológica, ou a caneta do homem, ou caneta masculina, como queira. E ela realmente é um dispositivo de injeção, tem uma pequena agulha, mas é uma agulha ainda menor, muito discreta, quase imperceptível, né? Eu nem consegue ver direito, e o indivíduo criou uma facilidade, porque ele coloca a dose estipulada pelo médico, existe uma formulação aqui para várias doses, ele aplica aquilo momentos antes na base do pênis. É uma medicação que, dependendo do tipo de fórmula que se usa, e algumas fórmulas não precisam nem ser refrigeradas, ele pode carregar consigo dentro do bolso para qualquer hora, e a taxa de resposta é acima de 90%. Você está contando algo que deve chamar muita atenção de quem está nos ouvindo, porque essa é uma reorganização de coisas, como você lembrou para a gente, que desde a década de 1980 os médicos já usavam outras substâncias, também existem substâncias e substâncias. É verdade que aquela primeira mais famosa lá fazia alguns médicos se preocuparem de vez em quando, mas só de vez em quando também é verdade. Mas as formulações atuais, elas são muito mais fisiológicas, mais adequadas, mais funcionais, caramba. Essas medicações, quando começou, que era a papaverina, né? Essa medicação ela era usada única, isoladamente. Então, você precisava de altas doses dela. E ela podia provocar ereções muito prolongadas, ela poderia provocar nódulos, né? Uma fibrose, uma cicatriz no interior do pênis. E hoje não, você usa mesclas. Aliás, assim, eu lembro que mesmo quando produzisse um roxo que pudesse ser além do pênis, isso assustava muita gente e não tinha nenhum problema. Nenhum. Era só um roxo, que o sangue foi por baixo da pele, mas assim, os homens se assustavam demais. Então, houve um desenvolvimento muito especial para termos substâncias que têm funcionamento de acordo com a necessidade, mas também tem que se estudar com cada homem como é que vai usar, que quantidade usar. Exatamente, isso é uma colocação importante, porque ele é uma medicação extremamente individualizada, ou seja, indivíduos iguais com as mesmas doenças vão ter respostas diferentes. Então, para ser um tratamento seguro, primeiro, ele tem que ser feito sob prescrição médica. Também o médico precisa antes fazer testes diagnósticos, ou seja, fazer testes de ereção, injetando medicação, para poder encontrar qual é a fórmula ideal para aquele paciente e qual é a dose também segura. Uma dose que promova uma rigidez, que dê para ele ter uma atividade sexual muito satisfatória, mas que ela não seja duradoura demais, né? Porque senão entra no quadro chamado de priapismo, que é quando o pênis dura muitas horas sem voltar ao normal. E aí sim, isso deve ser evitado. Isso é muito bem evitado com uma boa técnica de treinamento. Você usa outro verbo, outro sentido, outro conceito importante. Técnica de treinamento significa que não é uma coisa, então, que eu vou ali à farmácia, compro sem cuidados nenhum, porque é necessário ter uma técnica e ter um treinamento. Porque, para não correr riscos de quê? Não é uma medicação de prateleira, não é como é o comprimido, por exemplo, que talvez seja um grande erro. Talvez o comprimido devesse ser liberado sobre orientação médica, porque a gente vê hoje um grande abuso dessas medicações, principalmente para os jovens, né? Eu vejo que no consultório eu preciso convencer homens mais maduros de que a medicação é segura, porque ela tem esse fantasma de que possa causar algum problema, e eu preciso convencer os jovens que eles não precisam tomar aquilo, porque muitas das vezes o problema de base é apenas uma ansiedade de performance. E às vezes com essa própria ansiedade o comprimido não vai funcionar e piorou tudo. E você está contando algo que me chama sempre a atenção. O Brasil, desde quando saíram esses comprimidos, passou a ser mais conhecido no mundo todo como o país em que os jovens compravam e tomavam para ir para a festa. Mais do que quem precisasse. E veja, a frase é essa, quem precisasse. E não fazia diferença, porque se eu funciono normalmente, direitinho, o comprimido não vai ser um melhorador. Até pode ser, mas não vai fazer sentido.
A gente tem que pensar essa frase que se usa muito, né? Uso recreativo, né? Será que ele é mesmo recreativo? Aí minha pergunta é essa. Será que aquele indivíduo não tem uma certa ansiedade de performance? E se ele precisa disso para usar, talvez ele não esteja tratando a base. E ele provavelmente vai piorar. Exatamente. Já diferente da caneta, não. A caneta precisa do receituário médico e precisa do treinamento para que o paciente, primeiro, tenha a dose certa dele e ele se sinta seguro, porque é uma técnica injetável. Ou seja, ele precisa saber aonde injetar, como injetar, quais os cuidados, como eu vou modular, como eu vou aumentar essa medicação. Então, a medicação é tipo o café que a gente está tomando aqui. Eu tenho que ir adoçando aos poucos até encontrar o sabor ideal. Pois é, você está contando, eu fiquei fazendo uma série de imagens tristes, porque você citou que tem lugares no pênis para poder fazer essa injeção. Então significa que não é em qualquer lugar, então significa também que eu não posso estar super ansioso e assim aplicar em qualquer lugar. E sinceramente eu já imaginei pelo menos uns 2 lugares que se aplicar vai ser um desastre. As pessoas... Não que eu sou psicólogo, eu sei das estruturas, mas assim, mais provavelmente, em algumas estruturas vai ser um desastre. Por isso que é importante o médico orientar bem o paciente e até informar na hora dele poder aceitar. Porque se o médico fala assim, olha, o meu tratamento que eu tenho para você é uma injeção no pênis. Ele vai imaginar uma seringa grande, uma agulha grossa, fincada na glande. Pois é. Isso vai não ser é um nada desastre. disso. Isso vai ser um desastre. O funcionamento não vai acontecer. Exatamente. É uma microagulha. E na base do pênis. Então, é mesmo que eu dar uma picadinha para tomar um remédio de emagrecer na barriga. Então, é super simples. São momentos antes do ato. É importante o que você falou. Eu não posso estar ansioso. Então, eu preciso treinar previamente. Eu sempre oriento o meu paciente quando ele sai da minha clínica. Use as primeiras vezes para uma autoestimulação. Onde para você ir ganhando a confiança, porque o aprendizado ele vem com a repetição. Então, usa 1, 2, 3, na 5ª vez ele já está seguro, já sabe como é que é a picadinha, aquilo ali é igual puxar um pelo, espremer uma espinha, nada mais além disso. Bárbaro o que você falou, porque é necessário treinar sim, senão a gente pode cometer erros que aí pioram o futuro, ou seja, aí nós achamos que não vai dar certo, cometemos um erro que vai trazer mais problemas, não façam isso. Sexo é uma coisa séria a ponto de nós estarmos aqui conversando. O Dr. Francisco Coutinho, você está no Rio de Janeiro, né, Francisco? Vamos localizar, porque quem quiser encontrar o Francisco vai estar no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, tenho uma clínica com a minha esposa, que é uma fisioterapeuta pélvica, uma clínica em Copacabana, que é a área mais conhecida do Rio de Janeiro. E temos uma clínica assim, que eu posso dizer que ela é muito ética, que é na área da medicina sexual. Infelizmente, ali circula também muitas clínicas que exploram exatamente a fragilidade de um homem que está vivenciando esse momento. E você está nos mostrando aqui, e eu estou muito agradecido com isso, que você está demonstrando de uma forma, falando e repetindo, que assim, mesmo para usar um determinado medicamento, nós temos que treinar. Isso significa, gente, não adianta marcar uma consulta às 4 da tarde, achando que às 6 da tarde você já pode chegar em casa e ter uma relação sexual maravilhosa, porque isso passa na cabeça de muita gente, e muitos profissionais não muito éticos vão usar esse argumento, tipo, não, já vamos resolver o seu problema hoje. É necessário aprender a fazer as coisas. Eu ainda fico pensando mais uma coisa. De repente esse homem faz 5 ou 10 anos que nem tem uma intimidade física sexual, não vai conseguir ter uma relação sexual adequada hoje, mesmo que tivesse um funcionamento genital. E então você está nos mostrando que é importante todo esse aspecto humano e de aprendizado. Caramba! E essa é uma coisa, essa caneta, esse mecanismo de usar, você está me mostrando então que, olha, se eu tomei o comprimido e não foi funcional por alguma razão, bom, eu não tenho nenhuma razão maior que me impeça de usar essa injeção, é preferível usar isso do que tentar usar a prótese, e afinal de contas, a prótese significa uma coisa que é para o resto da vida.
Ou seja, você fez cirurgia hoje, não dá. Ah, tira porque eu não gostei. Exatamente. Isso é importante. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante. Eu gosto de botar prótese peniana, eu coloco muita prótese peniana, mas prótese peniana, a gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro que ela não é a sua ereção natural. A caneta, a injeçãozinha, vai ser sua ereção natural. Segundo, que ela tem uma taxa de complicação de em torno de 1 a 2%. Pode parecer pouco, se você não tiver nesse grupo. Se for aquela pessoa, vai ser um desastre Exatamente. maior. Eu sempre falo para o meu paciente, doutor, posso botar a prótese? Eu falei, olha só, você responde bem a caneta. Por que você não usa a caneta? A medicina pode evoluir, podem vir tratamentos mais modernos, você pode estar passando por uma questão temporária, seja por uma cirurgia da próstata, seja por uma questão de ansiedade. Se você for botar essa prótese, e se você tiver uma infecção da prótese, que é esse grupo de 1 a 2%, a chance de você conseguir colocar outra é mínima. Ou seja, eu pegaria um avião. Se eu tivesse a chance de 1% de ter uma complicação, ia depender da complicação. Se fosse cair o café no meu colo, eu pegaria. Se eu tivesse que pousar em outro aeroporto, eu pegaria. Mas se não tivesse gasolina, eu não pegaria. Então, eu acho que essa é a questão de você tentar sempre esgotar os tratamentos que são conservadores e que não te levam a complicações graves. Quer dizer, você está contando o uso da caneta, o uso dessas substâncias que vão produzir ereção. Essas vão produzir ereção, é diferente dos comprimidos. Você está contando, e eu acho que já serve para nós fazermos um fechamento com a ideia, e gostaria que você falasse mais sobre isso. É um tratamento conservador, no sentido que assim, nós estamos conservando o seu funcionamento fisiológico, o teu corpo, não estamos trazendo problemas para o teu corpo. Ah, mas e se eu precisar da prótese mais tarde? Então, Francisco, conta pra gente, assim, fazendo um fechamento, assim, o que você quer dizer com esse conservador, esse tratamento conservador? Bom, então, olha só, a terapia injetável, Oswaldo, ela vai respeitar o seu tecido erétil que você tem, vai preservar o seu tecido. Ou seja, ela vai apenas induzir uma ereção. Então, você vai ter essa resposta erétil sempre que utiliza a medicação. Então, como você falou, ela é conservadora. A caneta, ela foi praticidade. Ela veio para quebrar esse estigma da injeção. Ela tem uma agulha, ela precisa ser injetada, mas ela, na carona, inclusive, dessas medicações emagrecedoras, ela criou facilidade, porque tudo evoluiu na medicina e nada tinha evoluído. Então, eu briguei muito para lançar, para encontrar uma empresa que aceitasse lançar essa caneta para criar facilidades para quem está precisando ter lá o seu efeito no ato. Essa caneta ela é indutora de ereção, então ela é diferente do comprimido, ela vai ter respostas muito mais eficazes e efetivas, ela tem 90% de resposta. E ela não causa nenhuma complicação no corpo, ou seja, eu não vou ter dor de cabeça, meu nariz não vai ficar entupido, eu só preciso que o médico me treine bem, acerte a minha dose e que eu possa utilizá-la com responsabilidade. Pronto, é só isso que precisa. Já me deixou mais tranquilo, até mesmo para quem está assistindo, porque, de repente, assim, a gente já falou, assim, é uma preocupação, parece que, uma injeção, nossa, que será que não... Primeiro, não se parece com uma injeção, porque é semelhante ao que muita gente está usando para emagrecer, ou até mesmo para se tratar com diabetes e coisas parecidas. Mas também tem que... Olha, para quem estiver assistindo, assistam pelo YouTube da Rádio Vibe Mundial, pelo YouTube do Impassex, pelo Instagram também vocês vão assistindo. O Francisco já está fazendo uma demonstração ali, tem um bonequinho ali. Eu vou mostrar aqui para você. Aqui você estipula a dose, então vai rodando e colocando o número da dose. Então é extremamente seguro, porque não tem como errar a dose. Quando eu puxo uso uma seringa. É uma microagulhinha, então, e ela é aplicada aqui, ó, na base do pênis, lateralzinho aqui do pênis, eu aplico, injeto o remédio, rapidamente tiro, comprimo aquele local para não ficar
roxo, como o falou, né? Não ter igual a gente faz quando vai tirar sangue. Comprimo ali por 1 minuto. Em cerca de 2 minutos a 3 minutos, o efeito já está ocorrendo e eu vou namorando e naturalmente o pênis vai entrando em ereção, em rigidez. Eu faço meu ato sexual. Ele vai durar aí de 15 minutos a 1 hora, vai depender da dose que é aplicada. Caramba! Adorei conversar com você, porque isso traz uma série de possibilidades para quem ouve, para nós todos, que existem coisas boas acontecendo. Quero agradecer a tua participação aqui. Realmente, assim, é fantástico estar conversando com você. E eu gosto de conversar com pessoas que trazem e traduzem as palavras, as ideias de uma maneira que todo mundo possa entender e ouvir. E espero poder contar com você em outras oportunidades e sempre encontrar em congressos aí. Oswaldo, foi um prazer enorme vir aqui, me encontrar nessas reuniões, que eu acho que a gente está sempre divulgando. Divulgação e educação sexual é sempre bom. Se nós não divulgarmos, vai cair na mão de quem tem uma visão comercial apenas para a vida sexual, para a educação sexual. Maravilha. Obrigado. Temos a mesma compreensão. Muito obrigado. Até mais. Assistam a gente todo domingo à noite, 8h30 da noite. Até mais. Até mais. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 8h30 da noite.